Quando se fala em papel, muitos pensam em desmatamento, mas a verdade é outra. A indústria de árvores plantadas garante sustentabilidade ambiental e econômica. Um modelo nacional que é exemplo para o mundo. Léo, e não para por aí. As empresas de papel estão liderando a inovação em uma escolha sustentável para o futuro. Fala galera, sejam bem-vindos a PQP, Performa que Pode. Eu sou o Léo Tristão e tô junto com meu amigo e sócio Samir Caran. Fala galera. Para bater um papo hoje sobre inovação na indústria de papel. Estamos recebendo quem, Samir? Muito bem-vindo, Agostinho Monserroco, grande presidente e CEO da Hoje Papéis Especiais. Agostinho, muito obrigado por topar bater esse papo aqui com a gente. É uma honra pra gente aqui do PQP poder ter você e falar sobre esse tema tão relevante, né, para todos nós, como a sustentabilidade, né, e como essa indústria de fato é reconhecida e tem feito grandes inovações que a gente vai ver aqui hoje. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço estar aqui, ter essa oportunidade de falar um pouco mais da nossa indústria. Legal. Boa. Eu tenho uma pergunta que tem a ver até com a introdução, né? Por que a gente fala indústria de árvores plantadas, Agostinho? Não é uma indústria de papel? A gente fabrica árvore ou fabrica papel? A gente começa fabricando árvore. Legal, né? legal. E assim como existe a indústria de cana, a indústria da laranja, nós temos que plantar nossa árvore para que ela vire lá na frente do processo uma folha de papel. Eu gosto muito de brincar com pessoal que entra na empresa, principalmente os jovens, que trazem aquela crença de que produzir papel desmata, né? Aquelas Sim. mensagens. Não, se você não usar uma impressão, você está preservando uma árvore, que não é verdade. Exatamente verdade. 100% desse E a minha pergunta para eles é essa: você tem ideia de quantas árvores tem na Amazônia? Vocês já se perguntaram isso? Eu não faço vale a googar, hein? menor Não ideia. consigo nem estimar. Acho, né? Eu não faço a menor ideia. Eu também não faço. Não, eu faço. Aproximadamente 400 bilhões de árvores. Isso aí o Google que deu. Bilhões. E aqui no Brasil, com o que a gente produz de celulose para papel, a gente consome mais ou menos 400 milhões de árvores. Eu Por faço ano. a conta para vocês, por ano. Tá. Então, por ano seria... 1 mil anos nós levaríamos se a gente falasse aqui, nós três resolvêssemos acabar com a Amazônia fazendo papel. Tá. Mas não dá. Não é possível. Não é porque a indústria seja boazinha. Porque nós precisamos de uma árvore padronizada. No nosso caso, o nosso papel é feito de eucalipto. Tá. Precisa ser eucalipto. Você vai para a Amazônia, ela tem palmeira, imbui, amógno, tem muitas espécies diferentes. Então, por essa razão, não é possível fazer o desmatamento para produzir Não papel. faz nem sentido essa Não faz associação. Entendi. Que interessante. Uma outra questão que é interessante. Assim como nós plantamos as árvores, a gente precisa do ecossistema. Dessa forma, uma parte da área plantada precisa ser preservada com mata nativa. A gente depende de rio. Porque senão você altera o ecossistema. Depende de rio, de chuva, depende de animais e polinização, uma série de coisas do seu bioma para a produção dessas árvores. Então, desmatar está fora de cogitação na indústria de Hoje, 100% da produção é de árvores plantadas. Não existe produção de papel de árvores, não sei lá, existe. selvagem, né? Não sei se esse é o nome, mas nativas, né? A nossa fábrica, por exemplo, ela nasceu da reciclagem do bagaço de cana. Então, ela em nenhum momento ela produziu papel a partir de, vamos cortar essa floresta aqui, a gente faz papel e depois planta. Começo, então, porque Não. Eu já sabia que, até por umas questões, né, de selos e tudo mais, tinha que vir de reflorestamento, né, o pessoal chamava assim, mas, sei lá, imaginei que no começo foi assim, né, tipo, tinha uma mata nativa, chega uma indústria, talvez não, mas outras,
desmata e planta outro lugar. Não, então sempre veio de árvores dá. plantadas mesmo pela própria indústria. O Interessante. processo começa com o cozimento, né? Falando domesticamente, tem que pôr tudo numa panela e cozinhar aquela madeira. Uhum. Imagina diferentes espécies dentro de uma panela de pressão. Entendi. Não vai cozinhar da mesma forma. Ponto ia ser diferente para Muito cada uma diferente. delas, né? Ponto bem entre aspas, né? Então, É o cozinheiro, falou o naturalmente, cozinheiro. não Isso dá. é muito interessante. O Agostinho, uma pergunta até em relação ao posicionamento da fábrica da Hoje. Eu estava brincando fora do ar, né? Que nós somos vizinhos, né? Eu moro muito próximo da fábrica. Uhum. Estar na beira do rio foi uma coincidência ou é um processo intensivo em água? É necessário. Tá, Né? entendi. Porque a gente capta a água do rio, Uhum. utiliza no nosso processo para produção, para refrigeração, para criar vapor. E findo esse processo, nós vamos devolver água para o rio. Então, não Trata e existe devolve. consumo. Entendi. Trata. Então, nosso rio hoje, da nossa fábrica, é o Piracicaba. Uhum. Nós captamos a água, que vocês sabem, não vem limpa. Sim. Ela precisa de tratamento, né? Um tratamento como praticamente o órgão do governo faz. Quase que para tornar água potável. Quase. Né? A gente tem falta algum processo ainda para torná-la potável. A gente utiliza isso no processo, reutiliza, temos vários recursos, e depois nós devolvemos essa água melhor para o rio, melhor do que ela veio. Melhor do que... Então... Muito interessante. É bastante legal. A gente tem uma aliança forte com a CETESB, por exemplo, para monitoramento da qualidade do rio. Legal. Agostinho, na introdução eu falei que o nome da empresa é hoje Papéis Especiais. O que tem de tão especial nesse papel aí? Fiquei curioso. Pergunta, cara. A gente fala especial porque o nosso papel originalmente é o papel de escrita que você usava na escola, para o livro. E nós utilizamos uma máquina que reveste esse papel. Eu gosto de brincar com o pessoal que a gente tem os homenzinhos lá pintando o papel. E, na verdade, são máquinas que revestem esse papel com uma tinta reagente. Tá. O nosso principal produto é uma tinta que reage ao calor, é o papel térmico. Né? Então, o cupom fiscal, a aposta legal. da loteria, ela passa por uma impressora que tem um cabeçote térmico e vai transformar aquilo numa imagem. Esse é a o inovação é o carro-chefe. A inovação está que a tinta foi no papel, ela não está na impressora. Na impressora. Exato. No passado a gente tinha lá fitinha para trocar na impressora, hoje não já tem precisa uma tinta, mais. Isso é só... Entendi. Corroborando um pouco do que você falou sobre a indústria do papel, essa indústria de celulose, né, de árvores plantadas, realmente não ser hoje um grande ofensor, a gente está muito inserido nas pautas referentes a ESG, até por causa de alguns clientes e alguns projetos que a gente está tocando. Lançamos um episódio nessa temporada sobre nossos trabalhos sobre de ESG, nossa plataforma de ESG. A gente tem conversado bastante com muita gente que entende do assunto, né? Ninguém nunca falou pra gente sobre a indústria de papel e celulose como sendo um ofensor. Né? Se em algum momento, nem sei se foi, mas eu tô falando, se em algum momento no passado a indústria de papel e celulose foi um ofensor, hoje ela não é mais considerada um problema. Eu acho que é como se nós tivéssemos problemas muito maiores para resolver do que o que a indústria de papel e celulose hoje causa, ou talvez tenha um impacto muito pequeno. Em relação a carbono, gerar crédito de carbono, como vocês plantam florestas, vocês devem até ser positivo, né? Na geração. Agora você que roubou minha pergunta, eu ia fazer essa. Não, brincadeira, é só para devolver. É só para dizer que eu roubou, né? E é verdade, a indústria, desde a plantação da árvore até o papel, o produto final, ela tem o balanço positivo de carbono. Interessante. O eucalipto, ele leva 6 anos e meio para entrar em ponto de corte, né, para ser colhido. Então, se faz ideia, e normalmente ele permite 3 cortes produtivos.
o quanto que ele sequestra de Isso. carbono, porque o Durante sequestro todo esse é no tempo. início da vida da árvore, né? Pra ela Quando ela está crescer. crescendo. Quando ela né? está crescendo. Aham. Interessante. Então é positivo, não tenha dúvida. E Muito legal. você falou que o eucalipto permite 3 cortes. Sim, Depois tira e planta de novo. tem que plantar de novo. Limpa a área e prepara o solo e planta de novo. Exatamente. Algumas empresas preferem, no segundo corte, limpar e plantar novamente Tá. por conta da evolução das espécies, né? Então, espécies mais resistentes. Entendi. No Brasil, a gente tem vários climas diferentes. Uhum. Então, a nossa co-irmã, a Cenibra, que está lá em Minas Gerais, ela tem um tipo de eucalipto diferente da Suzano, que planta aqui no estado Por de São conta Paulo. do clima Por e conta tudo de isso. clima, regime de águas. Entendi. É o Legal. terroir, né? Tipo vinho, né? Isso, né? Não, Fazer blend. sai com tons também. E isso que você falou é bastante interessante. Entre os produtores, eles são concorrentes, mas eles trocam muita informação nesse legal. campo da tecnologia, para justamente combater pragas, para contribuir com o meio ambiente, né, Uhum. no regime de águas, criação de fauna. É Legal. muito interessante isso que é feito. Ainda falando desse tema de ESG, né, como um todo, né, a gente sabe que essa parte ambiental é, né, o E ali, mas a gente tem também as vertentes social e governança. Como é que é essa? Hoje vocês têm uma estrutura, por exemplo, que cuida desse tema? O quanto que hoje tem algum programa, né, de gestão de ações e de compromissos, de governança com essa parte de sustentabilidade? Conta um pouquinho pra gente como que isso funciona, por favor. O grupo hoje, ele é signatário do Pacto Global da ONU. Legal. Então, isso já é um compromisso mundial com a preservação, o olhar para o nosso impacto, né, no meio ambiente. E eu digo, qualquer ser nesse mundo está impactando o meio ambiente. Sim. Né? Nós, como indústria, temos um papel fundamental nisso. E do ponto de vista do ESG, claro, o grupo tem a sua estrutura, a área responsável. Aqui na nossa empresa, eu fiz questão que essa área tivesse diretamente ligada a mim. Legal. Eu entendo como Era essa a minha dúvida. estratégica. Como que é essa? Sensacional. Perfeito. Então, nós temos feito um trabalho grande de nos desenvolvermos, no sentido de atender os requisitos que ainda não são exigidos por um mercado que nós atendemos. Mas que eu entendo que é importante, né? E Sim. você falou, poxa, tem o E, mas é seguido do S e do G. A interação entre os três é tão forte, Conectado. né? Não dá para a gente falar que o social não vai ter atenção no meio ambiente, né? Perfeito. A governança, como é que eu faço governança se eu sujo o rio? Não é possível fazer isso. Perfeito. Então, para mim, é extremamente estratégico que a gente olhe o ESG não como modismo ou como algo que eu faça para mostrar só para o mundo, né? Ter alguns carimbos ali, algum logotipo. Não é isso. Perfeito. O que a gente falou no último episódio, inclusive trouxe aqui 2 especialistas, né, no assunto, foi bem bacana. Sim, foi um bate-papo bem. A pergunta, a frase inicial era justamente, né, Léo, que ESG não é caridade, é competitividade. Competitividade. E até por conta dessa nova regulamentação, tá para sair em 2026, né, a nova resolução da CVM, que as empresas listadas em bolsa vão ser obrigadas a prestar conta, junto com seus relatórios, os seus números, né, de fato, de ESG, e não só os seus, mas sim de toda a sua cadeia de suprimentos. Uhum. E imagino que vocês estão em grandes cadeias de suprimentos aqui, de grandes empresas, e a questão era justamente essa, né? A gente não tem que fazer isso só para parecer bonito, muito pelo contrário. Quem não estiver aderente não vai ser competitivo, não vai conseguir atender a grandes demandas na cadeia de suprimentos por conta dessa nova regulamentação. Você enxerga dessa forma também? Totalmente. Eu vejo que ainda lá no mercado consumidor, né, a pessoa quando está no supermercado, né, de frente para a gôndola,
muitos ainda não têm uma consciência plena. Uhum. Mas coloque 2 produtos, um que respeita e o outro que não respeita, e deixa ela escolher. Sem A dúvida. pessoa vai optar por aquilo, vai tomar uma melhor decisão. E hoje, né, a gente que está aqui nessa região com queimada, uma fumaceira, muito problema Sim. ambiental, Sim. essa consciência vem chegando à mente das pessoas. Poxa, se eu não fizer nada, se eu não tomar uma providência, ainda que seja só no meu voto ou na minha curtida lá na rede social, as Uhum. coisas não vão mudar e uma hora eu não consigo respirar, né? Uhum. Então, sim, eu creio nisso como um divisor de águas, talvez um divisor de era da nossa história. Quando a gente fala de ESG, refletindo na competitividade das empresas, Agostinho, a gente está mirando, inclusive, restrições que vão ter, principalmente a União Europeia já deixou isso muito claro, que a partir de 2026, essas exigências elas vão ser essas necessidades passarão a ser exigências, essas recomendações, era essa palavra que eu queria. Uhum. O que é recomendação hoje vai passar a ser uma exigência para você fazer negócio com a União Europeia, né? Então, não adianta você esperar chegar para se adequar, né? Então, a gente tem visto muito isso, principalmente nos nossos clientes e em grandes empresas, né? Já um processo de adequação a essas recomendações, mas o fato de estar se adequando a essas recomendações já está gerando benefícios para as empresas, né? Porque quando você começa a casar governança com sustentabilidade, com impacto social, programas de... Vou dar um exemplo para você. A gente tem um programa de formação de mão de obra, né? Onde a gente sempre dá... O foco do programa são grupos vulneráveis, né? Uma baita ação de ESG, mas que reflete no meu caixa. Porque quando essas pessoas saem do programa de formação, elas ficam com a gente, trabalhando com a gente, são uma fidelidade imensa à empresa, são pessoas extremamente motivadas, produtivas, isso reflete no meu caixa, né? Com certeza. O que parece uma ação bonita, né? Eu falo, não sou tão bonzinho assim, né? Reflete no caixa da empresa. E várias ações que a gente conversa com os nossos clientes, ele fala, Léo, é isso mesmo, eu invisto, eu tenho uma preocupação gigantesca. Esse movimento que você falou, Agostinho, da área de ESG, nesse momento responder direto para o CEO, é um movimento que a gente vê em vários dos nossos clientes, esse movimento, justamente até para dar um peso, né, para o que está acontecendo, mas no final do dia, isso tem aumentado a competitividade das empresas perante as que ainda não dão atenção para isso, né? Isso é um dado muito curioso, porque eu tendia a achar que, isso é uma distração. É uma distração no processo produtivo, é uma distração no processo administrativo, enfim. Né? E no final não é bem assim. Tá sobrando dinheiro no caixa. Eu faço uma analogia que é igual à lei do cinto de segurança. Às vezes no começo, quando veio... A galera, pô, negócio chato, tem que usar o cinto mesmo, mas e daí? Sou eu, se eu... Morreu, né? Não, e aí a gente entende que hoje, cara, já virou automático, todo mundo entende, virou né? Um hábito, né? Hábito e viu o benefício que esse hábito traz, que realmente o governo fez isso por quê? Porque a gente boa, não, é por questão justamente de... É uma questão de saúde pública. Saúde pública, exato. Sim. Né? Acidentes, mortes, hospitais, o custo com saúde pública. Então, olha só quando você tem a visão mais holística, né? Uma lei tá vindo ali justamente para trazer um benefício para todos. Que a princípio a pessoa que não tem essa visão holística tá achando que eu uso o cinto, se eu quiser não uso o cinto. Então, são regulamentações que para mim vêm para as empresas aderirem, mas para elas serem empresas melhores, né? Para que elas possam crescer de uma forma, né, sustentável, como a própria já diz. Nesse exemplo do cinto de segurança, eu lembro, né? As pessoas achavam que era um custo. Usar o cinto de segurança representa um custo. Nossa, então é mais barato eu comprar uma camiseta pintada aqui, vocês devem lembrar disso. Camiseta do Vasco, eu lembro. Tinha gente fazendo isso. Pô, mas na época dava orgulho usar a camiseta do Vasco. O problema é hoje. Não usar assim. E da mesma forma, eu faço analogia com o que você disse, e eu gosto muito dessa fala.
eu não estou lá na empresa, não fui colocado como CEO para ficar criando perfumarias, né? Falando Sim, simbolicamente. Distrações, perfumaria. Meu objetivo lá, e eu digo sempre, isso falo abertamente para os funcionários, para entes externos, meu objetivo é promover um equilíbrio, mas dentro desse equilíbrio está mandar dinheiro para o acionista. Sem dúvida. E é acionista japonês, você imagina, lá do outro exato. lado ele estava falando, e aí, quanto vai ser, né? Então, com o objetivo de dar lucro para a empresa, como é que eu faço isso da melhor forma? E você tocou num ponto que é crucial. Poxa, hoje, o ESG, você tomando conta dos stakeholders, né, de todos aqueles entes que estão à sua volta, dentre os quais estão os seus clientes, mas também os seus consumidores. Sem dúvida. Então, o governo, né, que é quem é guardião da sua governança. Como fazer diferente e você não tomar conta disso? E, no fim, precisa sim reverter, e a minha fala no início foi nesse sentido também. A empresa nenhuma é boazinha, ela está no mercado para competir, ela está buscando o lucro dela, atingir da melhor forma com o produto que ela oferece. Então, a ESG vem para poder complementar isso, tornar mais nobre o impacto que ela traz para a sociedade, para o mundo. Né? Legal. Sem dúvida. O Jack Welch, né, o ex-CEO lendário da GE, ele falava em várias palestras dele, principalmente, eu assisti um pronunciamento dele lá em Crotonville, ele falando para os líderes da GE, ele falando, o objetivo das suas unidades de negócio é dar lucro. É isso. Porque empresas que dão lucro pagam impostos e os impostos pagos se revertem para a sociedade. Então, uma empresa dar lucro significa que a sociedade que ela está inserida vai prosperar. Vai prosperar. É verdade. Isso é genial. Isso é genial. Ah, Léo, mas no Brasil os impostos... Não, cara, isso aí é uma outra discussão. Sim. Aí se os impostos não voltam, o problema não é da empresa. O problema é das nossas políticas públicas que precisam ser aperfeiçoadas. Né? Sim, Mas, sim. no geral, é isso. As empresas precisam dar lucro, né? Agostinho, mas eu queria... Voltar um pouquinho, né? Eu queria mudar de assunto. A gente passou acabou rápido. falando de ESG. Na verdade, você está inserido num mercado que é muito legal. Tenho certeza que se a gente começar a falar aqui do processo de produção, tudo vai 2 horas de Eu me papo. empolgo. Nossa, nós engenheiros aqui também, então... Você não nasceu CEO, né? Não Foi, nasci, não. Isso é um negócio muito legal da gente conversar. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como é que foi essa construção. Essa jornada. Que particularmente eu achei, quando eu li, eu falei, cara, que genial, porque isso vai conectar com uma outra coisa que eu vou depois puxar, né? Como é que foi essa jornada de office boy a CEO? Né? Eu acho que a gente vai acabar passando por empreendedorismo, por incrível que pareça. Né? Vai passar. E eu com queria certeza. que você contasse um pouco dessa jornada, porque, para mim, particularmente, ela é fascinante. Né? Você galgar toda a hierarquia de uma empresa, isso, para mim, é vitória. Tipo assim, é o máximo da vitória. Né? E eu queria que você contasse um pouco dessa jornada pra gente. Foi bem legal. E eu acabo me empolgando aqui. Por Vou favor. tentar ser Talvez eu me empolgue Tem junto. resumido. Tem bastante tempo aqui, vamos embora. Mas a gente pede a janta aqui também. De fato. Então já vamos discutir o cardápio. Foi isso, né? Comecei como office boy, aquela coisa. Na época, como chamava a empresa? Indústrias de Papel Simão, em São Paulo, né? Tinha a sede era São Paulo. Legal. E uma tarde, eu chegando do futebol, minha mãe chegou, amanhã você vai lá na Simão preencher uma ficha que seu tio Ai, que legal. marcou lá pra você. Eu falei, mas trabalhar, mãe? Com quantos anos? 15 anos eu comecei a trabalhar. Caramba, que legal. Como office boy. É uma função que hoje mudou tanto, nem tem, né? Tem, né? O motoboy seria isso, fez, né? Mas ele já é maior de idade, o Isso. menor de idade não pode, enfim. Sim. Por acaso, eu fiquei 1 ano e meio nessa função e por acaso eu entrei na área financeira, de onde eu não saí até me tornar CEO. Tá. E galgar posições nessa área
foi para mim uma coisa bastante interessante, e hoje cedo eu ainda tive a oportunidade de falar um pouquinho disso. Eu faço as integrações do pessoal novo na empresa, Legal. e eu gosto de falar 1 minuto sobre a minha carreira para que as pessoas entendam, primeiro, que a carreira é de cada um, Isso. não é da empresa, né? Boa. Olha, você não está numa mãe aqui, você toma conta Dono da sua carreira. da sua carreira. E 2, que se você empreender na sua carreira, você pode chegar assim a ser presidente da empresa, a voos altos. Eu comecei a estudar, né, quando eu vi que finanças era uma coisa interessante, eu aprendi que o dinheiro tem seu valor no tempo, né, a definição de juros, que é o preço do dinheiro no tempo. E estudar essas coisas me fascinaram, né, sempre cuidando do dinheiro da empresa, né, precisava fazer aquilo multiplicar, ter um uso racional, pagar as contas, pagar o acionista, tem sempre uma dinâmica muito grande que me agradava. A sua formação é Eu fui me formar em economia. em economia, faz tudo a ver. Estava na área tudo financeira. Tudo a ver. Tudo a ver. E eu achava que não. Eu achava que economia, eu vou aprender matemática, eu não sou legal em matemática, como que vai ser isso? A faculdade de economia, eu digo que ela me comprou na primeira aula do primeiro dia. Jura? Tinha um professor que era o dono da cadeira de economia da faculdade, ele deu a aula magna e ele não falou nada de economia, ele falou de ser humano, Ai, que legal. né, de que a economia é uma ciência humana, que ela estuda os comportamentos, e a definição dele foi assim, não esqueci nunca na minha vida. Economia é a ciência da escassez, que vocês vão ter que sempre estudar formas de atender o ser humano nas suas necessidades. Perfeito. É maravilhoso. Com essa faculdade eu fui galgando. A minha área de formação sempre foi na tesouraria, né? Era caixa, olhar pagamento, recebimento, clientes. Tamo junto, Agostinho. Lá na Performa, a nossa divisão é eu olho caixa e o Samir olha competência. O meu negócio é isso. Meu, como tá o caixa? Né, eu A brinco. competência eu fui aprender anos mais tarde, porque para mim era um fantasma. E hoje eu falo, pô, gente, vocês estão provisionando as coisas certas. Hoje, obrigado, Agostinho. Obrigado por me defender aqui. Mas também, se eu não me engano, essa aí eu realmente preciso recuperar. Mas se eu não me engano, eu ouvi do Jack Welch também, que o que falha uma empresa é fluxo de o caixa. oxigênio, né? Acabou verdade. o caixa, acabou a empresa. Respira. Acabou. Né, cara? E empresa industrial como a nossa, um erro no dimensionamento de estoques. Né? Se faz mais estoque do que precisa, menos estoque, produz mais do que o mercado está comprando. Isso pode levar a empresa para o seu fim. Sim. Né? E a gente vai olhar aí o mercado, exemplos que tem de empresas que faliram, você vê que gestão de caixa sempre esteve envolvido. Pelo menos foi parte do problema. Né? Pelo menos. E fui me desenvolvendo. Os últimos 10 anos antes de vir para hoje, eu trabalhei junto com a área comercial, né? Então eu fiquei alguns anos dentro da área comercial, numa função financeira, que eu achei fabuloso. Fazer o quê? Precificação de Não, proposta? de fazer análise de crédito de clientes. E a avaliação financeira arte. É uma arte. Isso é uma arte. É uma arte que é assim, olhar para o cliente, né, para o dono da empresa e ficar supondo, né? Porque aqui no Brasil, números, balanços não eram tão confiáveis, era muito difícil fazer uma avaliação segura, né? Então, em muitos casos, era fio de bigode, uma coisa bastante antiga e que funcionava, na nossa indústria funcionava. Me fez aprender bastante, porque a minha escola era assim, olha, se você quer se proteger, você quer do financeiro, né? Restringe vendas, aí a gente só vai vender para os melhores clientes e a empresa fica numa boa. Isso não é uma verdade
total. A gente precisa avançar Não nos cresce. mercados, Quem não toma precisa risco, não crescer, cresce. Exatamente. tomar risco. No pain, no gain. E para mim foi uma escola fundamental olhar para os clientes, para as condições dos clientes. E teve casos da gente ajudar o cliente como se fosse uma consultoria, como que melhora Interessante. sua gestão de caixa, Nossa. sua gestão E faz todo sentido, financeira. né, Samir? Porque se o cliente estiver bem, ele vai comprar mais. Ele vai comprar e vai continuar nos Isso, pagando. exato. Que esse era o fim, né? É um pouco do que a gente faz também, né? Quando a gente vai em clientes, às vezes dá treinamento de, por exemplo, eu estava semana passada dando treinamento de inteligência artificial para conscientização, que é uma tecnologia agora super recente. A gente né, desenvolve projetos de tecnologia e se o cliente está capacitado e conhece mais, obviamente ele vai ter mais projetos e mais ideias e vai comprar mais da gente, né? Então a gente faz muito também essa frente de capacitação, Melhorar os treinamento, nossos melhorar clientes. o cliente, né? Desenvolver as Faz todo pessoas do sentido. cliente também, para Faz que elas todo possam sentido. construir o futuro das suas empresas. Pra vocês terem uma ideia, né? Aí como um parênteses, essa pegada que vocês têm, a gente tem no cliente do nosso cliente. Nossa, Então a legal. gente vende um papel que tem uma especificação técnica, ele tem questões técnicas que precisam funcionar lá no Tem que saber console. usar. Tá. Então a nossa área de qualidade, não raro, vai no cliente do cliente ver como está sendo a aplicação, como é o desempenho do papel lá na impressora dele. É muito legal. Boa. É um aprendizado que eu tive ao longo da carreira que eu falei, poxa, é legal você ver como é que o cliente está performando, como é que ele está absorvendo a qualidade do que você oferece a ele, né? E isso se reverte no que você acabou de dizer, né? Poxa, ele vai comprar mais, ele vai continuar comprando, ele vai reconhecer o nosso trabalho. E aí, essa é a verdadeira venda, né? Não é aquela venda de negociar preço, Sim. cobrar volume. Aliás, gerar para necessidade. mim, Agostinho, isso é uma. E aí é uma observação minha, é um empirismo meu, não está apoiado em nenhuma grande teoria. Mas para mim, as empresas, quando você cai nesse ponto de volume e preço, é porque realmente você não está entregando nenhum diferencial. Não. Você não verdade. está gerando, se você não está gerando valor nenhum do outro lado, então realmente o mínimo que você pode fazer é pelo menos ser o mais barato. Uhum. Então eu acho que esse é o trade-off. É Ó, verdade. eu tô disposto a entregar algum valor agregado? Tô. Então, diferencie-se para que o cliente perceba esse valor e no final, mesmo na última linha, você não sendo o mais barato, na cabeça do cliente você é o melhor custo-benefício. E aí você está vendendo valor. Você sabe que tinha um consultor muitos anos atrás, ele falava um negócio bastante legal que vai nessa linha que você está dizendo. Uma coisa é preço, né? Você coloca preço no produto. Só que o cliente precisa perceber valor. Valor. E ele fazia, mostrava num gráfico, né? Valor é preço mais um algo que você entrega que o cliente não consegue quantificar. Porque você coloca 2 folhas de papel, né? Olhando o nosso exemplo, de concorrentes, fala assim, poxa, são iguais. Como que o cliente está percebendo isso? Como é que ele... onde que ele vê valor aí? Aí você vai agregar em entrega, em assistência técnica, porque problemas acontecem, os clientes dos nossos clientes têm dúvidas, têm questões técnicas que não conseguem resolver. Aí sim você agrega o que aquele consultor lá no passado dizia, valor ao preço do seu produto. Hoje vocês já têm alguma solução de serviço, então, também? Vocês vendem só produto ou... Nós já vendemos tem o produto, o que nós chamamos de qualidade e assistência técnica é um serviço que a gente oferece ao cliente. Ele não tem uma cobrança então aí entra essa extra. camada de valor agregado É mesmo. valor agregado. Interessante. Então o cliente, quando ele levou a nossa bobina de papel, ele tem direito Tudo isso. ao nosso serviço já. Assim como a nossa entrega é um serviço, Entendi. a gente adequa a necessidade do cliente na logística. Tem cliente que ele quer quase que um just in time. Então,
olha, eu recebo uma carreta de papel por dia, não me traga 2 porque o motorista vai dormir aí fora e não dá, vai dar ruim, né? Então, até esse tipo de atenção a gente procura ter com o cliente. Tem uma pergunta, queria voltar um pouquinho na sua trajetória lá, para a gente pegar aqui o fio da meada. Não é uma trajetória muito linear, né? Vamos dizer assim. Todo mundo que começa office boy, fica X anos, bem... não é lógica. Exato. O que você diria, não sei se você já fez essa reflexão, teve algum ponto-chave, assim, ou 1 ou 2 pontos de virada que você diria, sei lá, uma decisão lá atrás da sua carreira que o permitiu você chegar aqui hoje? Legal. Não sei se você conseguiu, em algum momento faz essa reflexão. Porque se você tá ali de analista financeiro, depois gerente, depois a que você atribui, sei lá, teve alguma ação, alguma atitude sua, algum risco que você correu durante essa trajetória que você atribui parte hoje desse sucesso de você ter alcançado? Eu acho que teve um risco que eu corri, que foi o de permanecer na mesma empresa. Interessante. Numa fase da vida corporativa, em que era legal ficar pulando de empresas. Lembra daquela teoria de 5 em 5 tem que trocar? 5 em 5. E eu sempre fui contra isso. Então, para mim não funcionou, porque eu não saí da empresa. Eu não acreditava, não acredito nisso. Eu também não. Eu também não. O que eu penso se você consegue não ficar parado onde você está, isso já é uma coisa legal, que se operou comigo. Tá. Mas o que eu fazia conscientemente era estudar, né, que é o que eu estimulo a todas as pessoas: estudem, façam. E na minha fase de vida, né, o meu estímulo estude um negócio diferente, né, que seja fora do seu campo de atuação. Para você abrir seus horizontes, começar a entender as coisas de um lado diferente. Porque imagina que monótono ia ser, você fala, vou estudar, vou fazer outra faculdade. O quê? Administração. Pois acabou. Aí você vai lá para testar o conhecimento do professor, né? É feio. Isso é chato. Isso é chato. Não é legal. E ele vai ter muito conhecimento teórico e talvez nenhum conhecimento prático, né? Principalmente comparando com alguém que lidera uma empresa há X anos. Aí eu vou lá só para satisfazer a minha vaidade, né? Mostrar para meus colegas, olha só, ele conhece, então não é por aí. Então, o estudo, sem dúvida, foi um divisor de águas para mim. Estar aberto, né, a mudanças. Por exemplo, esse exemplo que eu dei, eu saí da área financeira e fui para a área comercial. Você faz ideia? Eu era na zona tímido, de conforto ali. totalmente fora da minha zona de conforto. Legal. É uma área comercial extremamente ativa, gente crítica para Você poderia ter falado, não, obrigado, então, vou ficar Poderia. aqui. Tá. E fui para lá, morrendo de medo, mas eu fui. Legal. Então, esse para mim também foi um divisor de águas. Teve um momento da minha carreira que eu saí da operação da empresa. Nós tínhamos um projeto de implementação de sistema, né, na época que as empresas estavam trocando ERP, aquela moda toda. E saí da operação e fui para esse projeto. Morrendo de medo. Sponsor do projeto. Eu fui ser um usuário-chave por finanças. De financial. Se quiser gravar um podcast só disso, acho que dá pra fazer também. Porque... Dá pra fazer. E é super legal. Aprendidas de implementações. O que vocês estavam implantando? SAP? SAP. SAP. Um sistema para acabar com o peão, né? SAP. Nossa, gostei dessa. Ou durante o projeto a gente fala sofrimento, aflição e pânico. Sofrimento no blueprint, aflição no desenvolvimento e implementação e pânico no Go Live. Eu acho que foi mais essa segunda nosso plano de projetos. E, sendo bem honesto, baita ferramenta. Lógico. É uma baita ferramenta. Sou muito fã do SAP. A gente tem uma torre, inclusive, de SAP. A gente trabalha com projetos de implementação muito de integração, né? A gente integra nossas soluções com o SAP. Então, olha só, foi mais uma virada de chave minha, porque eu fui para lá rebelde, revoltado. Não queria. Me tiraram da minha posição de novo, agora que eu estava gostando do negócio. E vim para cá, eu não sei o que fazer, eu não estudei programação, porque eu achava que eu ia lá programar. Não, nada disso. E durante 2 meses,
eu soltei os insultos em cima do SAP. Que esse sistema não atende. Eu era tesouraria, na época a SAP não atendia a tesouraria. Tá. Tinha que ser customizado, aí tinha que chamar os abapeiros, aquela turma toda lá. 2 meses. Mas massacrei o SAP. Depois de 2 meses, ir lá trabalhando, eu ia todo dia, né? Porque eu sou bem comportadinho, né? Regrado, eu vou lá, começo a aprender, vejo os consultores falando. Um dia, com uma palestra de um dos consultores, caiu a minha ficha e eu falei, poxa vida, esse sistema é bom. E eu mudei a minha opinião. Tá. Mudar de opinião é um negócio que é legal. Exige maturidade. Carreira. Precisa, porque você fica meio, né, como é que vai ser? Eu tenho medo de assumir isso. Eu lembro que eu voltei para os meus colegas que estavam lá trabalhando na empresa e falei para eles, olha, o sistema tem algumas questões que precisam ser resolvidas, por exemplo, não tem caixa, tem algumas dificuldades, tal, na área de crédito a gente vai ter alguns desafios, mas ele é confiável, contabilidade dele vai estar pronta a hora que sai a nota lá embaixo. Eu comprei o sistema e vocês vão comprar também, nós vamos fazer a implantação e vai ser muito bacana. Você passou pela famosa curva da gestão de mudança, né? Primeiro a negação. Exatamente. Não, fora, tal, depois o conformismo. Foi muito aí, legal. Você abraçou, cara, vamos fazer acontecer, foi. Então, esses pontos que eu tô te falando, eles me deram assim uma visão do que é estratégia numa companhia, né? Numa empresa, que você tem que ter várias coisas. Legal. É difícil você trazer todas as pessoas juntas, Sim. né? Eu mesmo era um detrator ali, Sim. olha só. Sim. E a hora que eu comprei, né? Eu falei assim, não, esse projeto eu compro para mim. Isso. E, Aí. poxa, fluiu muito. A gente chama isso de adaptabilidade, né? O que você chama de mudar de opinião. Hoje em dia a gente encara realmente como uma habilidade, né? Você ser uma pessoa adaptável, que consegue, dado o ambiente, dado o contexto, entender que, cara, agora é isso, né? Agora, por exemplo, quero ainda falar um pouco de inovação, de futuro com você. Cara, a próxima pergunta que tá aqui engatilhada é a gente... Não, porque com ele, todos os assuntos dá pra fazer um podcast. Dá pra fazer. Dá pra fazer estão parecendo os meus amigos. carreira, a gente começa a conversar de carro, termina falando assim, de futebol. Mas é assim, aqui um monte de assunto que... Isso, não, porque, poxa, a base de conhecimento que você tem... Exatamente, isso é reflexo do conhecimento. Mas a adaptabilidade é isso, né? A gente conseguir agora se adaptar, por exemplo, inteligência artificial, que tá bombando, né? Tá chegando, cara, os profissionais que a gente falou nos últimos episódios também, que não se adaptarem, esquece, né? Você precisa ter uma mente aberta para mudar de opinião, como você colocou, entender, sabendo o que usar, como usar. Não dá para simplesmente fechar os olhos, não é verdade? Não dá, com certeza não. Falando da inteligência artificial, né? Muita gente tem medo, né? A inteligência artificial vai tomar o meu lugar. Isso. Poxa, não vai. Aprenda a usar e você vai ser um cara muito melhor. Exato. Né? É exatamente a nossa crença. O pessoal fala assim, a inteligência artificial vai tomar meu emprego. Não. Os profissionais que usam inteligência artificial vão tomar o emprego dos que não usam. Com certeza. Mas quem está no comando é sempre o ser humano. Inteligência artificial, acho que a forma mais fácil que eu encontrei de explicar para todo mundo agora é uma ferramenta igual o Excel. Sim. Você precisa saber usar. Você é da área de finanças. Sou de finanças, tô fazendo uma entrevista com você. Você tá me adorando. Aí você pergunta para mim, Léo, Excel. Eu nunca ouvi falar, Agostinho, o que é isso? Tô fora. Tô fora, acabou. Né? Você tava me amando. Você tava me amando. Tipo, puta, a vaga é dele. Tava indo tão bem. O Léo é muito bom, vou contratar esse cara. Aí você pergunta do Excel meio en passant, só pra eu falar, não, tenho experiência. Eu falo, Excel, não conheço. Tô fora.
Inteligência artificial é a mesma coisa. Ainda não Daqui é a pouco, assim, ainda porque tá todo mundo ainda entendendo o que tá Sim. acontecendo, né? Sim. Agora, já que a gente começou a falar de inteligência artificial, Agostinho, queria virar um pouco o papo, a gente começar a falar um pouco de inovação, né? Você está inserido num mercado que é cercado de inovação, né? Sim. A indústria como um todo, ela é muito catalisadora de inovações, né? De processos produtivos inovadores, Fala um pouquinho para mim, como é tratado inovação dentro da indústria de árvores plantadas? Cara, adorei falar isso, indústria de árvores plantadas. Legal. É legal. Aprendi mais essa. Mas Sim, essa, legal. vou botar no roteiro. Primeiro, a gente tem uma crença, né? É senso comum Uhum. que inovação é você colocar um produto novo, né? É uma coisa fantástica, nova. É também. Também, exato. Mas numa indústria, inovação é você reduzir 1 grama de matéria-prima por metro quadrado do seu papel, Já faz uma mantendo diferença a brutal. mesma qualidade, o que o cliente espera. Então, nós temos, né, lá na nossa cozinha, o que a gente vê de inovação. Nós temos nossa área de melhoria contínua. Como é que eu consigo entregar um produto melhor para o meu cliente, custando menos, Uhum. melhorando as entregas para o acionista? Que tipo de matéria-prima que eu consigo trazer que seja inovadora no sentido de menor impacto ambiental ou melhor reciclabilidade desse produto final. Isso são inovações que se traz. Mas também a gente olha para inovações, qual vai ser o nosso próximo passo em termos de inovação, que outro produto a gente pode trazer. Por exemplo, produtos de embalagem que substituam o plástico de única utilização. Tá. E aí eu quero só chamar a atenção, né? Nós nunca vamos falar que a gente quer eliminar o plástico, porque o plástico é um produto nobre, né? Demora um tempão para se desfazer na natureza, então a gente pode fazer coisas que sejam duráveis. Não o invólucro do sabonete, né? Ou o da batata chips. Tá. Então, esse é o próximo passo de uma inovação que se dá dentro da indústria. Legal. Tem algum exemplo de futuro assim que você pode compartilhar? Obviamente que não seja segredo industrial, mas tipo, o que vocês estão pensando hoje do ponto de vista de inovação? Embalagens, a gente chama embalagens flexíveis. É um segmento que é estudado não só por nós, Claro. por vários fabricantes de papel, que possa substituir isso que eu falei, o plástico de uso único, né? Aquele invólucro de bala que você joga fora e depois tem uma dificuldade para levar a reciclagem. A reciclagem, né? sim. O papel por si já é orgânico, então mesmo que não seja, né, na maioria das vezes ele é reciclado, mas mesmo que não seja, ele vai se reintegrar à natureza e se desmancha com muito mais rapidez. Legal. E hoje, o Parque Fabril da hoje, atualmente, tem alguma implementação, algum movimento no sentido de compor a indústria 4.0? Como é que vocês estão de movimento nesse sentido? A gente está se movimentando. A indústria de papel, por tradição, ainda não está na indústria 4.0, porque é um passo bastante importante, grande. Mas as nossas ações estão indo nesse sentido. Hoje, para você ter uma ideia, está acontecendo essa semana, nós estamos fazendo um levantamento de maturidade digital da companhia. Legal. Porque nós aprendemos que falar da indústria 4.0, por exemplo, né, quando você fala de colocar sistemas, integrar, desde lá do processo produtivo, a ponta, integrar com o seu fornecedor, com o seu cliente, isso é bem legal e vai acontecer. Mas, em primeiro lugar, o que precisa ser atualizado é a mente das pessoas. Perfeito. Então, fazer um levantamento de maturidade digital para você saber, eu vou te dar uma ferramenta, a gente vai melhorar o teu processo. Você vai usar? A história do Excel que você falou agora, né?
O Excel é a ferramenta mais utilizada, eu acredito, no meio Com corporativo. certeza absoluta. Não é? Aí Outra você sigla entrega... é Sistema Avançado de Planilha. Exatamente. Você entrega um Excel para uma pessoa que não é afeita àquilo. Ele gosta do Esquece. caderno, livro caixa, né? Livro, Escrever. É. Não vai funcionar. O Excel vai ser só a transposição do livro caixa e ele vai fazer Vai a conta usar na como mão e se escrever fosse lá o livro. resultado. E ainda vai falar, só tô usando isso aqui que meu chefe mandou. Porque mandou. Então, esse é o primeiro passo que a gente está tomando. O outro, né, que você falou agora, né, sobre inteligência artificial. Você sabe que a SAP está mudando a versão do sistema dela, e um dos módulos que ela vai oferecer é inteligência artificial. Sim. E eu estava perguntando para o consultor, tá, e o que é que essa inteligência vai me favorecer? Ela permite educação, né, pensando no funcionário, sendo educado nos sistemas. Ele falou, não só. Você, como CEO, você vai querer saber a performance da empresa naquele mês lá. Pergunte para a inteligência artificial, ela vai te dar. Você não vai ter que ir para o financeiro e pedir para ele montar relatório para você e tal. Então, para mim, essas coisas é que vão montando a indústria 4.0 mais ampla, que vai chegar no que a gente chama, eu me integro com o fornecedor, me integro com os clientes, faço essa cadeia ficar claramente definida e as informações trocadas. Menos barreiras, ruídos, né? Vai chegar nisso. Esse caso de uso que você comentou, Agostinho, é um que a gente tem visto assim, uma dor comum em todos os nossos clientes, que a gente tem começado, inclusive, por isso. Primeiro, conscientização. Então, como eu falei, a gente está dando, acho que toda semana, treinamento para algum cliente de IA. Desde introdução, saber o que é, de comer, de passar no cabelo, enfim, não é a Skynet que vai vir dominar o mundo, até engenharia de prompt, riscos, governança, questões éticas no uso. Então, tem muita coisa ainda em regulamentação. A gente consolidou isso num framework que está levando isso como treinamento, começando pela alta liderança. Tá? Começando pela alta liderança e até o treinamento de usuário. Isso a gente tem feito demais. Para quê? Para ele poder saber usar. Agora, o que é muito fácil que normalmente as empresas começam a usar? Base de conhecimento. Se você já tem base de conhecimento, ao invés de colocar IA, por exemplo, que seria algo, vamos dizer assim, mais ousado no processo produtivo ou dentro de um fluxo ou para tomar decisões, aí você precisa estar numa maturidade maior. Sim, mas para usar para, por exemplo, uma consulta, ela é super prática. Então, se você tem todo um arcabouço de dados ali e quer interagir com esses dados, ela é excelente para, ao invés de você ter que exportar 5, 6, 10 planilhas e cruzar e fazer um monte de PROC-V, etc., para chegar no Excel para saber quem foi a minha linha mais produtiva naquele mês ou não, você pode simplesmente abrir um chat com ela e perguntar qual foi a minha linha mais produtiva esse mês, dados, critérios XPTO. Então, esse é um dos primeiros casos de uso, tanto para essa parte do executivo, né, quanto para o colaborador. Então, o colaborador, óbvio, não vai ter esse mesmo acesso a dados, a gente tem que fazer uma segmentação de dados, mas, por exemplo, tem lá políticas da empresa, procedimentos profissionais. Como é que eu faço para solicitar férias, trocar o EPI? Pô, ele tem que ir lá ler manual. Hoje em dia, esses negócios, né, por mais que a gente gaste de tempo e energia em treinamento, a pessoa esquece, é muito processo que ela não usa todo dia. Cara, a gente entrega ali uma interface super simples que a pessoa começa a conversar. Então, esses primeiros usos servem para quê? Talvez não seja uma revolução, mas eles servem para aculturar. Eles são ferramentas de aculturamento que as pessoas vão começar a entender. Depois a gente vai falar de colocar IA no processo, né? Realmente para tomar uma decisão de troca a linha ou não. Às vezes as pessoas, né? A gente tem desenhado essa jornada de adoção. Começar devagar, começa com uma parte ali no back-office, sabe, numa consulta, no uso mais pontual para te ajudar a interpretar uma informação, um documento, uma política, resumir. Porque o ser humano se sente muito mais confortável para aprender algo quando ele está usando na prática. Do que na teoria. O que diminui a barreira de adoção é quando você está colocando alguma coisa desconhecida, mas que você tem controle. Então lá no back-office você ainda tem controle, não tem nada tocando, não tem nada tomando grandes decisões, mas está aumentando a minha eficiência no dia a dia, está melhorando o meu dia a dia de trabalho. Gostei disso. Deixa eu estudar um pouco mais. Aquele medo que você ficou quando tu não sabe, a gente já
diminui isso, já Diminui. vai quebrando as barreiras. É uma estratégia bem interessante. Eu falo, imagina uma máquina de papel, como que é, não sei se vocês já viram uma máquina de papel. Não. Eu já visitei, depois eu te falo, mas assim, curiosidade, eu visitei a fábrica da Hoje já há muitos anos atrás. Então você viu a máquina de papel. Eu vi lá. Eu brinco, né? Eu brinco com os engenheiros, eles odeiam que eu fale isso. É um trambolhão grande, de 50 metros de distância, né? Um monte de equipamentos que foram aglomerados num que se chama máquina de papel, porque aquilo é muito complexo. Sim, várias etapas, né? Muitas etapas, né? Tem lá tem uma etapa de refino de fibra. Eu falo, mas não é só misturar com a água, gente? Não, Agostinho, que é isso? Não é só misturar, tem o refino de fibra, as fibras são ordenadas, umas coisas que é só engenheiro que entende, né? Uma pessoa que seja operador de máquina para se formar, ele leva 10 anos para passar por tudo aquilo, aprender. Tal. Imagine com a inteligência artificial, que já está começando a aparecer, a gente ter, por exemplo, informação da inteligência dizendo, olha, tem um parafuso ali no meio que você não olha nunca, ele já está ali há 35 anos. Ele vai quebrar daqui X meses se você continuar nesse ritmo. Vai lá e troca. Imagina qual é a economia de tempo que nós temos. Com uma manutenção porque hoje, parada de linha, tudo, né? Muito tempo, você tem que procurar o problema onde é. Então, esse salto vai acontecer e o que você disse, eu tenho plena convicção, né? Em primeiro lugar, a cabeça das pessoas mudarem, para que eles aceitem essa coisa de, poxa, então a inteligência artificial vai ter mais experiência do que eu? Não. Ela só vai estar com... eu acho até chamar de inteligência é um pouco ousado, porque ela é quadradinha, ela está com aquela informação que foi colocada para ela, ela não cria, né? Inteligência, para mim, cria, que é o que nós fazemos. Né? Então, poxa, nós, seres humanos, usando a inteligência artificial, nós vamos ser muito melhores. Sem dúvida. Eu tenho uma última pergunta minha aí, né? Depois que você sabe, aquela história que a gente falou, né? Quando a gente tá se divertindo, o tempo começa a chegar perto aí do final, passa rápido pra caramba. Já estamos caminhando. Na verdade, é uma curiosidade. Você falou já que é um super estudioso, né? Gosta pra caramba aí de estudar, que não para de estudar. E você se formou agora em psicanálise, é isso? Psicanálise Me clínica. Conta um pouco dessa história aí, Ter Agostinho. paciente. O que fez você tomar essa decisão? Você usa isso no seu dia a dia com a sua equipe? Conta um pouco que realmente para mim... É impossível não usar. Legal. Mas... Você tá me analisando agora? Então, mas eu não fico analisando. Não é dessa forma, né? Que as pessoas pensam, então você está analisando todo mundo. Todo mundo. A cabeça entra em parafuso, né? Porque imagina, aqui nesse ambiente, como é que eu falo, estou analisando quem está aqui atrás? Não é assim. O meu objetivo de ir para a escola de psicanálise, apareceu um consultor para nos treinar, para desenvolvimento das nossas lideranças, que é da área de psicanálise. Legal. E eu gostei muito da abordagem que ele trazia. Né, os conceitos de Jung, falar sobre individuação, que é um conceito muito bacana das relações humanas. Então eu quis ir para lá para aprender sobre mim. Que legal. Principalmente. Autoconhecimento. Eu queria me conhecer. Não posso dizer que eu tenha saído da escola e falando assim, me conheço plenamente. Não é verdade. Mas, primeiro, eu me permiti, né, a não saber das coisas, que eu procuro tirar dúvidas, procuro mostrar minhas dúvidas, minhas emoções, e que as pessoas têm esse mesmo direito. Isso melhorou muito minhas relações de uma forma geral. Então, por isso que eu digo para você que eu uso no dia a dia. Né? A forma de me relacionar com as pessoas mudou. Essa coisa das pessoas pensarem, então você analisa todo mundo, não dá para fazer, porque isso você só faz num setting terapêutico. Porque você tem um paciente, você vai fazer perguntas, tem um roteiro.
é diferente. Não dá para fazer isso numa reunião, Uma por reunião exemplo. de trabalho que você está falando de outras coisas que não tem nada a ver. Não dá. Mas a questão de como é que eu respeito o seu espaço, como eu me coloco para que o meu espaço seja respeitado e a gente consiga conversar, chegar a conclusões e tal, a psicanálise ajuda bastante. Que legal. É muito legal. Eu também tenho essa impressão, que você entender de gente, De gente. né? Aliás, para você entender de gente, para você entender de outras pessoas, é muito bom que você entenda de você mesmo, né? Então, quando você tem esse autoconhecimento, né, eu acho que isso traz um grau de maturidade para as nossas ações do dia a dia que te tornam até uma pessoa mais fácil de se conviver. Do tipo assim, eu preciso em algum momento passar por esse processo, né? Quando eu era mais novo, eu era um cara muito explosivo no trabalho, do tipo, sabe, aquela exigência que todo mundo andasse no meu ritmo, e as pessoas são diferentes, né? Tem velocidades diferentes. Exato, né? E isso não significa que a pessoa é melhor ou pior, ela só tem uma velocidade diferente. É isso né? Eu mesmo. conheci pessoas que eram teoricamente mais lentas do que eu, e na prática eram muito melhores. Né? Então isso não diz muita coisa. Mas a gente, quando não tem esse conhecimento, a gente tende a querer nivelar todo mundo por uma régua. E quando você não tem muito conhecimento, qual é a única régua que você conhece? A sua. Você mesmo. Exato. Aí você acaba sendo um parâmetro enviesado. Né? E se você caminhar nessa direção, o problema é que você forma uma empresa de amigos. Porque é todo mundo do seu perfil. Isso aí, para mim, isso é o começo, é o princípio do fim. Essa foi uma compreensão extremamente importante para mim, porque o meu desejo era que todo mundo fosse igual a mim. Aí não me dá trabalho. Lembra que a gente já falou sobre isso, que no início da empresa era um grupo de amigos, por quê? Porque não me dava trabalho de gestão. Exatamente. Era só ir contratando todo mundo igual. Complementa o que eu tô pensando, já pensei. O meu amigo contratava o amigo dele, mas se vocês dois são amigos, a probabilidade de eu e você ser amigo é imensa, porque tem um monte de coisa em comum. Legal, a gestão do dia a dia, realmente ela ficava mais fácil. Mas a empresa perde muito senso crítico. Não prospera. Isso, você perde senso crítico. Você não consegue avaliar um problema numa perspectiva diferente. Viés. E aí acabou. Né? Precisa ter contrapontos. A gente perde a pluralidade de viés. E aí, por isso que eu falo, isso para mim é o princípio do fim. Você falou agora de um conceito que a psicologia usa muito, que é o da empatia, né? Que empatia, as pessoas falam assim, ser empático eu sentir a dor do outro. Eu não gosto dessa definição, porque de certa forma, sim, sentir a dor do outro. Mas para mim, empatia é você se colocar no lugar do outro para saber como é que ele te entende. Para saber se você precisa falar de uma maneira mais objetiva, se você precisa dar a volta, se você precisa explicar o funcionamento do processo para que ele te entenda. Isso faz diferença. É difícil, não é difícil, é trabalhoso. Dá trabalho realmente a gente desenvolver isso para que você melhore sua relação com o outro, né? E no campo do trabalho, da empresa, isso é decisivo para a sua empresa ser lucrativa, para você conseguir atingir seus objetivos. Né? E olha que ferramenta poderosa, né? Quando você consegue se colocar no lugar de outra pessoa para saber como ela, tentar inferir como ela te entende, se você consegue isso, negociar com essa pessoa ficou muito mais fácil. Sim. Muito mais fácil, né? Por que praticar empatia em vendas é um negócio importante? Porque se eu sei como é que o cara tá me percebendo, cara, eu traçar uma estratégia de venda sabendo como a pessoa me entende é a melhor coisa do mundo. Não, e em vendas... Só que dá trabalho, é isso. Dá trabalho. Dá trabalho. Você tem que pesquisar, você tem que observar, você tem que testar a hipótese e tudo. E a frase que meu pai falava que é verdade, trabalhar dá trabalho. Dá trabalho. Não tem jeito, né, cara? Dá trabalho. Ô, Agostinho, realmente a gente... Cara, papo muito legal, né? Não, esses primeiros 10 minutos foram bem legais. Agora vamos... A gente continua ali fora. Eu queria que você falasse uma última frase, assim, um conselho para quem... Você falou que faz o onboarding aí das pessoas, quem tá entrando agora no mercado de trabalho, ou quem tá... talvez sem muita perspectiva, acha que tá numa área ali que conselho você daria, né, tendo percorrido aí, galgado, né, toda a hierarquia de uma empresa hoje
profissional para profissional que está começando aí a sua jornada? Eu diria que mais do que ficar procurando, né, as oportunidades, esteja pronto para as oportunidades. Porque quando a gente está pronto, e é um conceito, né, nós nunca estamos prontos nessa 100%. vida, né, mas esteja na linha daquilo que você quer, que essas oportunidades vão aparecer. Tomem, né, que as pessoas tomem as carreiras para si, estudem, né, se formem. Eu falo de estudar, não precisa ser necessariamente só na escola, mas a pesquisa, e hoje em dia Nossa, muito informação fácil, não falta, né? Tem muita informação, muito jeito de se aprender. É importante isso para que essas pessoas realizem, né, para que façam coisas, façam diferença nesse mundo. Adorei. Sensacional. Bate-papo maravilhoso. Obrigado. Que eu falei pra Eu que você que gostei, quando viu? estiver ficando muito legal, terminou. Eu Realmente. devia ter trazido uma cerveja aqui pra gente dividir depois. A gente traz aqui, a gente produziu. A gente produziu uma cerveja. Que Depois eu te legal. conto essa história, utilizando inteligência artificial. Inclusive, tivemos a ideia no podcast e a primeira vez que eu peguei, que a gente viu, foi no podcast. Foi aqui, Pessoal, Puxa, que legal. depois eu te conto essa história, é maravilhosa. Olha só. Mas, Vamos nessa. infelizmente, chegamos ao fim. Obrigado, Que bom. viu, Agostinho? Muito obrigado. mais uma vez pela Obrigado presença, pelo bate-papo, cara, foi muito pelas legal. contribuições. Com certeza vai ótimo. agregar muito aí pro público do PQP. Eu Legal. espero. E Obrigado. você que ficou com a gente até o final já sabe, né, galera? Depois de um bate-papo incrível desse, curte, compartilha, ativa o sininho. Se quiser fazer alguma pergunta pro Agostinho, bota aí nos comentários que a gente faz chegar até ele. Ele responde, a gente traz de volta para você. Conhece alguém que usa papel? Manda pra essa pessoa, né? Porque todo mundo Sem usa papel aqui. informação, ninguém Tem que fica. saber, né? E quando você faz isso, galera, você ajuda a gente a aumentar a relevância Exato. do canal, aumentar a disseminação desse conteúdo, porque o objetivo do podcast é exatamente esse: fazer um conteúdo de qualidade chegar ao maior número de pessoas possíveis. Beleza? PQP, galera, performa que pode. Porque você pode performar. Um abraço, galera. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.